Olá, pessoal do quarto ano! Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Vamos começar hoje a nossa aula de matemática de número 12. Professora Ana Paula e professora Sirlene. E hoje vamos ver o conteúdo? Gráficos. Hoje a gente vai trabalhar com gráficos. Com gráficos. Você sabe o que é um gráfico? Já trabalhou com gráficos? Hoje vamos conversar sobre o que são, para que servem e como construir gráficos. Alguns modelos de gráficos. Isso, né, professora? Vamos lá? Então, seu material já à mão, caderno, lápis, material de uso pessoal, e hoje vai ser importante o uso da régua. Um tempinho para vocês pegarem o material lá. Vamos lá. Prontos para começar? Vamos lá! Então, relembrando nossas últimas aulas, aula de sequências e padrões, foram as duas últimas aulas, vimos padrões de figuras, com objetos. Nas coleções, né, de carrinhos. Aliás, elaboramos nossas próprias sequências, né, com um padrão à nossa escolha, e também conversamos um pouquinho sobre sequências numéricas, inclusive sobre algumas sequências meio famosas aí, né, professora? As multiplicações por 3, as multiplicações por 4, por 5. Vimos que todas elas têm um padrão. E conhecemos também, olhem lá na tela, a sequência de Fibonacci, aonde sempre que eu somo os números na sequência, por exemplo, 1 mais 1, eu obtenho o próximo elemento dela, que é o 2. Somando o 1 e o 2, eu obtenho o próximo elemento, que é o 3. Lembraram lá? Foi bem interessante. Isso, né, foi bem bacana. Bem bacana, e ainda vamos ver muitas sequências aí pela frente. Mas hoje, gráficos, temos história. Isso. Hoje nós vamos trabalhar com este livro aqui, que se chama Como Fugir do Gato Assustador. O que será que esse livro tem a ver com os gráficos? Com os gráficos? Vamos conhecer? Vamos conhecer. É bonito esse livro, hein? Vamos lá. Num pequeno depósito que ficava num cantinho da fazenda, moravam 15 ratos. Lá fora caía uma tempestade de neve, mas dentro do depósito era quentinho e aconchegante. E sempre havia comida para todos. Certo dia, os ratos voltaram de um passeio e encontraram o depósito todo bagunçado. Olhem aqui, há um bilhete estranho. Olá, ratos medrosos. Eu sou o gato da dona da fazenda. Miau. Paro a minha apresentação por aqui. Da próxima vez, quando eu encontrá-los, nham, nham. Já sabem, né? Ah, e agora? Suspiraram os ratos. Neste momento, o rato vovô, que tinha bastante idade, bateu no próprio joelho e disse: É isso. Antigamente, o meu avô pendurou algo no pescoço do gato. E depois disso, o gato não pôde fazer mais nada contra os ratos. E o que era? Perguntaram curiosos. Porém, o rato vovô não conseguia se lembrar de jeito nenhum o que havia sido pendurado. Os ratos fizeram uma reunião de emergência. Primeiro, o rato-chefe falou: Pessoal, o que seria bom pendurar no pescoço do gato? Vamos pendurar algo bem pesado. Assim, o gato não vai nem conseguir se mexer. Será que não tem que ser algo leve para nós podermos carregar? Os ratos começaram a discutir calorosamente. Não, coisa pesada. Não, coisa leve.
O rato-chefe procurou um jeito de fazer a reunião sem discutir. Vamos fazer fila. Os ratos que querem pendurar uma coisa pesada, fiquem no lado do cadeado. Os ratos que querem pendurar uma coisa leve, fiquem no lado da pena. Os 15 ratos se dividiram em 2 grupos e fizeram fila. Vamos parar um pouquinho a história então, para entender o que está acontecendo nesse momento. Vamos fazer uma votação para saber quantos deles querem pendurar algo pesado e quantos deles vão pendurar algo leve. Algo leve. Nós vamos mostrar aqui mais ou menos como é que foi essa organização deles, né, professora? Então, o objeto pesado que eles tinham escolhido ali era o cadeado, né? Era o cadeado. E o objeto leve era uma pena. Era a pena. Nós vamos organizar aqui, ó, uma fila de ratinhos e outra fila, são 2 opções, fizeram 2 filas. Então, de acordo com a nossa história, nós vamos colocar a fila dos ratos que optaram pelo cadeado, né? Vamos pôr um pouquinho mais espaçado. E aqui nós estamos representando pela cor amarela das tampinhas, né? São cores diferentes, né? Os que votaram em uma opção e os que votaram na outra opção. Né? Puxa, dá pra ver que uma delas teve bem mais votos, né? Sim. Olha só. Tá bem mais comprida aqui essa fila. Agora, qual é qual, será? Como saber se eu olho? De fato, uma das opções aqui venceu, né, professora? Essa fila aqui tá bem mais comprida, né? Tá maior bem mais comprida do que a outra fila. Mas a gente tem que saber, esses ratos que ficaram nessa fila, em qual opção eles votaram. Isso. Então, a gente vai colocar aqui do ladinho as informações. Isso. Esta é a fila dos ratinhos que pensam em colocar algo leve. Porque assim eles podem carregar. Que é a pena, né? Que é a pena. Representado pela pena. Não sei se será uma pena. Vamos continuar a história. Nesse momento da história, Nesse momento. E a outra, com as tampinhas amarelas, está representando os ratinhos que preferem algo pesado. Que é o cadeado, né? Então, olhando lá na tela, o que for pendurado no pescoço do gato deve ser, de acordo com a votação aqui deles, pesado ou leve? Leve, né? A votação da pena teve mais votos, né? Teve mais ratinhos teve mais votando. Para o leve. Muito bem, então vamos continuar a história. Vejamos. Como a fila da pena está mais comprida, fica decidido pendurar algo leve. Sendo assim, dentre as coisas leves, o que será bom pendurar? Algo que tenha cheiro, já que nós temos um bom olfato. E se for brilhante? É fácil de ver, mesmo na noite escura. Acho que algo que faça barulho seria bom. Quando o gato estiver por perto, nós logo saberemos. Os ratos fizeram uma grande confusão para decidir qual seria a melhor opção. Vendo isso, o rato-chefe trouxe um saco de castanhas e disse: vamos fazer assim. Um de cada vez pega uma castanha e a coloca na frente da opção que preferir. Então, os 15 ratos colocaram as castanhas. Tec, tec, tec. Como aqui há mais castanhas, fica decidido colocar algo que faz barulho. Agora é vez de decidir o que pendurar dentre os objetos que fazem barulho. O que acham de pendurar um despertador bem barulhento? É barulhento demais. Acho que o ideal seria um sininho. Os 15 ratos iam colocar as castanhas novamente, mas as castanhas ficavam rolando. Assim, decidiram desenhar bolinhas no mesmo número das castanhas. Como aqui há mais bolinhas, fica decidido colocar um sininho.
Bom, os ratinhos, vamos interromper novamente. Vamos entender. Então, eles tinham que tomar uma outra decisão, dentre as coisas leves, né? O que seria mais interessante se algo que tivesse um cheiro para chamar a atenção deles, ou um brilho, né? para que eles vissem de longe quando o gato estivesse por perto, ou barulho, né? E aí, bom, o que dentre as coisas que façam barulho? Um despertador bem barulhento? Ou um sininho. Um sininho, certo? Bem, e aí em algum momento eles não conseguiram mais fazer essa organização porque eles tinham que colocar castanhas e as castanhas saíam rolando, então eles usaram um quadro ou uma tabela para anotar bolinhas. Mas por que será que eles resolveram organizar essas informações de uma outra forma, né, professora? Por que será que a gente organiza as coisas, as informações de outra forma? Nem sempre as votações são assim, né? A gente se reunir, fazer fila, organizar castanhas. Os ratos, eles não estavam conseguindo organizar as castanhas. Sim, chegou um momento que não deu mais. Elas ficavam rolando, né? Então eles se perdiam, né? E isso acontece com a gente, né? Sim. Quando a gente não está organizado, a gente acaba se perdendo. Acaba se perdendo um pouco, algumas né? coisas. Então nós vamos conversar agora um pouquinho. Vamos deixar para ler um pouquinho mais tarde, para saber o que aconteceu com esses ratos, como é que finalizou, qual foi o desfecho dessa história, e vamos pensar um pouquinho nessa questão da organização das informações, certo? Certo. Vamos lá. Olha lá na tela. Acompanhe com a gente essa situação. A professora Lia fez uma pesquisa por telefone com os estudantes do 4º ano B. Ela queria saber qual estava sendo a principal atividade deles durante esse período em que estavam em casa. Ah, que período será que é esse? Vamos ver, né? É esse período de agora, desse momento. Possivelmente agora, que estão distantes, ela tá com saudade. Tá todo mundo em casa, né? Manteve o contato, né? O que será? O que vocês têm feito em casa? Como é que tem utilizado o seu tempo? Né? Momento de reflexão, de cuidados. Será que alguma das ações que os nossos estudantes estão fazendo em casa está contemplado ali na pesquisa da professora Lia? Será que os alunos da professora Lia estão fazendo o mesmo, né? Que os nossos estudantes? Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhada. Olha lá na tela. Dos 30 estudantes entrevistados, 5 responderam que estão jogando videogame. 4 estão assistindo televisão. 3 apontaram que estão lendo mais. 2 disseram que estão brincando com seus bichos de estimação. 7 estudantes responderam que estão estudando os conteúdos das videoaulas. E 5 estão se dedicando mais às atividades de casa com a família. Ainda houve 4 estudantes que estavam tirando um cochilo no momento em que a professora ligou. E com isso, não responderam à pergunta. Uau! Então, quanta informação aí a professora Lia conseguiu obter, né? Pesquisando seus alunos. Então, alguns estavam assistindo videoaula, outros brincando com o videogame, atividades com a família. Quantos estavam assistindo videoaula mesmo? Eu não tô lembrada. Vamos voltar lá para procurar no texto. Assistindo videoaulas, vamos ver. 7 estudantes. 7 estudantes. E outros ainda diz que nem responderam a pesquisa porque não estavam acordados na hora que a professora ligou. Estavam tirando um cochilo. Quantos alunos estavam tirando um cochilo mesmo? Vamos olhar lá na tela de novo? Cadê a informação? Quantos estavam tirando um cochilo? Quantos estavam vendo televisão? Né? 4 estavam tirando um cochilo. 4. E 4 estavam vendo televisão também. E estavam vendo outras coisas, né? Outros filmes, outros desenhos. Não eram as videoaulas. Não que não assistam, né? Mas é que naquele momento da entrevista, da pesquisa da professora Lia. Fácil de achar as informações desse texto, será? É um pouco confuso, né? Me pareceu confuso. Tudo isso, né, ao mesmo tempo. Tantas informações juntas num único texto, né? E é por isso que nós vamos pensar um pouquinho sobre o quão interessante pode ser organizar informações de um outro jeito. Que é por esse motivo que usamos, por exemplo,
um quadro. Um quadro. E também, como vamos ver daqui a pouco, um gráfico. Olha as mesmas informações lá na tela, nesse quadro agora. Vejam lá. Agora fica fácil saber quais eram as atividades que eles estavam fazendo. Quantos estudantes estavam vendo as videoaulas mesmo? Eram 7, né? Olha lá. Agora é mais fácil de localizar. Né? Quantos estavam... quantos que não responderam? 4. Está lá também no quadro. Né? Essa forma de organização, ela é mais... Pode ser, depende da situação, né, professora? Mais objetiva, por isso que é bom a gente exercitar e conhecer várias delas. Agora... E visualmente a gente consegue olhar todos os dados no mesmo espaço. No mesmo espaço. Em vez de a gente ter que voltar na situação, olhar todo o texto, aqui a gente tem ele todo organizadinho. Todo organizadinho, mas tem um detalhe. Se chega alguém agora, aí onde você está assistindo a aula, e olha para esse quadro, do jeito como ele está ali, será que vai entender que estudantes são esses? Do que é que se trata? De quem que eles estão falando? Tá faltando algumas informações ainda, né? Porque ele é uma maneira objetiva de representar as informações, mas a pessoa tem que saber, tem que ter mais alguns itens, como por exemplo, que estudantes são esses? Ali diz quantidade de estudantes. De onde são? São os estudantes do 4º ano, né? São os estudantes do 4º ano. Isso precisa estar escrito em algum lugar. Vamos ver como. De onde são essas informações? E de quando são essas informações? Estudantes do 4º ano? Isso. Temos vários, né? Qual 4º ano? Eu já fui estudante do 4º ano. Eu também já fui. Né? Em um tempo lá atrás. Então precisa saber de quem se está falando, né? De onde e de quando. Certo? E isso a gente chama de título, de fonte. E de data. Então um título possível para esse quadro ali seriam as principais atividades dos estudantes do 4º ano B, tá bem específico, né, professora? Da escola bacana. Aqui é a escola bacana. Quando? Durante a quarentena. A fonte, da onde é que surgiram, da onde é que vem essas informações? Dos estudantes do 4º ano B da escola bacana. Mas do 4º ano B de quando? Qual é a data? Maio, né? Maio de 2020, porque é agora, durante a quarentena. Perceberam como é importante ter mais informações? Elas só estão ali de um jeito diferente. É uma outra forma de a gente organizar, né? Sim. E uma outra forma ainda seria organizá-las em um gráfico. E é isso que a gente vai construir agora com vocês. Isso. Né, professora? Então, a gente vai fazer juntos. Vamos fazer juntos. Então, já nesse momento, é a hora de você fazer a anotação. Você pode usar tanto no caderno, quanto numa folha. Uma folha, né, que você está anotando. Que está anotando. Vamos dar um tempinho para que você coloque lá a data, o conteúdo. Nosso conteúdo de hoje é gráficos. E nesse material, nós vamos construir um gráfico, mas para construí-lo, temos que ter aí registradas as informações que vamos usar, que são aquelas da pesquisa da professora Lia. Então você vai ter um tempinho agora para colocar a data, o conteúdo que é gráficos e copiar aquele quadro ali, que vamos usar para a nossa atividade. Combinado?
Vamos montar o nosso gráfico, então? Conseguiram fazer todas as anotações? Isso é importante, são essas anotações, esses dados aí, que a gente vai usar para fazer o nosso gráfico, certo? Então, para isso, a gente vai utilizar a régua, né? Que a gente pediu no início da aula como material. E aí, vocês vão seguindo a professora Ana, que ela vai desenhar aqui o início do nosso gráfico, é isso? O que a gente for fazendo, o nosso passo a passo aqui, nosso passo a passo, você vai fazendo aí na sua folha ou no seu caderno também. Combinado? Então, para começar, nós vamos traçar uma linha aqui na parte de baixo. O gráfico vai ser feito daqui para cima. Por quê? Porque nós aqui vamos colar para cada criança uma pecinha dessa. Uma argolinha, para que vocês consigam visualizar. Vocês aí no caderno não vão colar, mas vão desenhar, né? Dá para fazer uma bolinha, né? Em cada linha ou em cada quadrinho do teu caderno, né? Depende do qual caderno que você está utilizando. Para cada pecinha que colarmos, você desenha aí um círculo, uma bolinha, uma estrelinha. O desenho, de fato, não importa. Faz um desenho que você vai usar esse mesmo desenho para todo o gráfico, né? Isso a gente não... Isso, é o mesmo não desenho. Pode esquecer. Eu vou ajudar a professora Ana aqui, segurando a régua. E aqui a professora está fazendo as primeiras marcações de onde nós vamos colocar essas argolinhas. Por que nós estamos fazendo essa linha aqui embaixo, será? Será que os nossos estudantes já sabem por que a gente está usando? Veja, a gente comentou que para cada estudante lá da professora Lia vai ser representado com uma das pecinhas. Mas nós temos que começar todas elas do mesmo ponto, do mesmo nível. Então, por exemplo, para a primeira informação lá, qual era a primeira? Do nosso quadro, a primeira informação é do videogame, que teve 5 alunos que respondeu que estavam brincando com o videogame. Então, 5 alunos vão formar a nossa coluna aqui do videogame. Aqui 5 argolinhas. O primeiro aluno que respondeu que está passando ali, que estava há algum tempo no videogame. Segundo aluno, né? O segundo aluno. E aí no caderninho teu, aí, ou na folha, você vai fazendo um círculozinho, né? Para representar. 1, 2, 3, 4. Tá faltando 1. 5, 5 alunos, ótimo. Então, 5 estudantes. Os estudantes pesquisados que estavam brincando com o videogame na hora da pesquisa foram 5. Foram 5 e estão aqui representados. Certo? Mas ainda estão faltando dados da pesquisa para serem colocados aqui. Com certeza, né? Muitos dados. O próximo item seria os alunos que estavam assistindo televisão no momento da pesquisa. E foram 4 estudantes, né? Então vamos representar esses 4 estudantes aqui? Vamos lá. Então a próxima atividade era a televisão. Temos que iniciar do mesmo ponto, da mesma altura. Por isso fizemos essa linha embaixo. Conseguiu fazer a linha aí? A partir dela, desenhou 5 círculos lá para representar os 5 alunos do videogame. E agora outros? Os 4. 4 para representar os alunos que estavam assistindo televisão. Mas eu tenho uma pergunta. Na hora que a professora ligou. Como é que a gente vai saber o que significam esses 5 elementos? O que significam esses outros 4? Se alguém entra aqui agora e olha isso aqui. Não vai saber. Então a gente vai ter que identificar cada um desses elementos. Vamos escrever. Tá. Esses primeiros 5 aqui que colamos eram os estudantes que estavam no videogame. Eu vou tentar escrever aqui, veja como é melhor para escrever aqui aí no seu caderno. Você vai escrevendo na direção para baixo, né? Isso, por quê? Porque não cabe. Nosso espaço aqui é bem pequeno, né? Do nosso material que a gente está usando aqui. Videogame. Mas no caderno você também pode escrever dessa forma. Sim. E o segundo? A próxima informação. Televisão. Eram os alunos, os estudantes, né? Que estavam assistindo televisão. É que a professora Lia chamava de alunos, né? Sim. Nós chamamos de estudantes, né? São vocês. Próxima informação lá do nosso quadro. Bom, o próximo item da pesquisa foi leitura.
No momento que a professora Lia fez a pesquisa, os alunos falaram que estavam realizando mais leitura em quantos casa. eram? 3. 3 estudantes estavam fazendo mais leituras. E isso é muito legal, né? Vamos lá. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, né? Com certeza, a leitura aumenta, amplia nosso vocabulário, nosso conhecimento, né? Imaginação. Próxima atividade era os estudantes que estavam cuidando do seu bichinho de estimação. O que eles estavam fazendo mais? Cuidando do seu bichinho de estimação. Então, era o bicho de estimação. E os bichos de estimação foram 2 alunos da professora Lia que responderam que estavam cuidando dos seus bichinhos. Então, vamos colar esses dois estudantes atentos aos seus bichinhos de estimação. Você tem bichinho de estimação, professora? Eu tenho. Eu tenho um cãozinho. Eu tenho uma gatinha. Linda. O que mais? Bom, além dos bichos de estimação, teve 7 alunos da professora Lia que no momento em que ela ligou estavam assistindo as videoaulas. As nossas videoaulas. Que legal, né? Então vamos representar esses 7 alunos da professora Lia. Sim, eles estavam acompanhando as nossas aulas de matemática. Vamos colocá-los lá, então. Então já temos 2. Um estudante, 2 estudantes, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou tortinho ali, não tem problema. Então lá os 7. Próxima atividade. Veja como já está ficando bonita essas organizações. Eu tava achando que só ia diminuindo aqui, ó. Mas não. Tem momentos da pesquisa, né, que teve uma votação maior. Um número grande de estudantes estavam assistindo videoaulas. Mas ainda tem mais dados da pesquisa. Tem aqueles estudantes que estavam fazendo atividades com a família. Outras atividades. Então, vamos registrar mais uma informação aqui. Atividades com a família. Bom, nas atividades com a família, foram 5 estudantes. 5? 5. Então, vamos colocar essas informações desses estudantes também. 1, 2, 3, 4, 5 estudantes faziam atividades com a família. O que mais? Ainda está faltando informação, né? Da pesquisa. Lembram que teve aqueles estudantes que na hora que a professora Lia ligou, estavam tirando o cochilo? Lembrou? Então foram 4. 4 estudantes. Eles não responderam, à pesquisa. Então vamos colocar aqui. Mas precisaria colocar eles também? Precisa, né? Porque senão a gente não tem o total da pesquisa que a professora Lia fez. Então por isso eles têm que aparecer também. Quantos eram? 4. Vai lá, faz no seu caderno, na sua folha, 4 símbolos representando esses 4 estudantes. Isso. Olha como ficou legal as informações distribuídas aqui. Que interessante. Ficou bacana, aqui, né? Ó, um aluno, essa primeira linha representa a quantidade de um aluno. Um aluno. Um aluno é o que está na primeira linha. Na segunda linha já seria o total 2 alunos. 3, 4 e 5. 5 foi o maior número, a maior quantidade, será? Não. Não, tem uma mais alta que ela. Então a gente vai sinalizar aqui para frente. 6 e o 7. E poderíamos continuar, não precisamos, né, professora? Não, porque já deu o nosso máximo aqui, ali. A maior foi 7, né? Que foram 7 que estavam assistindo às nossas videoaulas, né? Isso. Eu vou fazer aqui um traço, vocês vão fazer também, que a gente chama de eixos na matemática. Aqui são os 2 eixos que apresentam as informações desse gráfico. Esse aqui, ó, que é o eixo horizontal, ele está
demarcado as informações das atividades. Já o eixo vertical é para ajudar na leitura. Aqui, ó, quando eu olho toda essa quantidade de marcações, né, eu posso dar uma olhada. Ah, esse aqui está na altura dos 5. São 5 símbolos. Então, ele vai representar a quantidade de votos que teve cada uma dessas atividades. Cada uma das atividades. Respondidas. Certo? Vamos dar uma olhadinha, então, lá na tela, como é que ficou o gráfico que a gente acabou de fazer. Começamos com uma linha ali embaixo, horizontal, que representasse aquelas informações. Videoaulas, televisão, videogame primeiro, televisão, leitura, o bicho de estimação, todas elas estão ali representadas. E aí começamos a colocar a quantidade de estudantes que estavam fazendo aquelas atividades. Do videogame, da televisão, da leitura, que foram 3, né? Bicho de estimação, 2, 7 videoaulas, 5 atividades com a família e os 4 que não responderam. Isso. Para facilitar a leitura, nós consideramos aqui ao lado, ó, colocamos as quantidades representadas. Pode ser que os gráficos apareçam com essas linhas horizontais ali, sempre com essa intenção, facilitar a leitura. E tem que estar os 2 eixos identificados, quais são as informações. Então, na parte de baixo, diz ali quais são as atividades. E na lateral, as quantidades, né? As quantidades de estudantes que responderam. Certo? Esse gráfico a gente chama de um gráfico pictórico. Tem um nome especial. Que quer dizer o gráfico com esses desenhinhos. E pode ser qualquer desenho, né, professor? Pode ser qualquer um. Veja aqui, só dá uma olhadinha lá na tela, outras maneiras. Esse é um gráfico que ele não tem desenhinhos, ele é formado por colunas, barrinhas. Por isso é chamado de gráfico de barras, né? De barras. Ou de colunas, ou de colunas. Barras, né? Ou de colunas. Olha lá. Uma outra forma ainda como ele poderia aparecer. Olha lá, professora. Aonde que eu acho ali a quantidade de estudantes que não responderam? Que não responderam? Que não responderam. Como é que eu sei? A gente tem que observar que agora o nosso gráfico mudou de posição, né? Agora as barras estão numa outra posição. E se a gente olhar, é a primeira linha lá, não responderam. Opa, mas agora está 0, 2, 4. Está diferente do gráfico anterior. O nosso a gente pôs 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos. Aqui já inicia depois do 0, já no 2. E ele é um gráfico que tem esse espaço, né? De 0 a 2, mas tem o 1 ali dentro, né? Então ali que não responderam, tá lá na linha do número 4. Tá bem na linha do número 4. Que é exatamente a quantidade que tinha lá no 4. Isso, exatamente. Né? As quantidades são as mesmas. A organização do gráfico pode variar Só pouquinho. mudou essa apresentação, né? Forma de apresentar. Nós vamos conversar ainda um pouco mais sobre isso, inclusive na próxima aula. Isso, na próxima aula a gente retoma, né? Agora, outros problemas com gráfico. Nós vamos falar um pouquinho aqui dos aniversários. Isso. Olha que interessante esse gráfico. Qual é o mês do seu aniversário? Então, nós temos lá na linha de baixo quantidade de estudantes, número de estudantes, e ao lado em que mês fazem aniversário. Nessa primeira tela, entendemos que no mês de janeiro teve 3 estudantes fazendo aniversário, né? E no mês de fevereiro, 2. Já em março, tivemos uma estudante que faz aniversário. E dá para diferenciar nesse gráfico, né, professora? Sim, porque aqui nós fizemos um gráfico representando os meninos e as meninas, né? Então nós temos Olha lá para abril, 3, maio 2, junho 5, 4 meninas, né, em junho. Isso, então dá para saber quantos estudantes fazem aniversário. E se é menino ou menina. Se é menino ou menina. Entenderam lá o gráfico? Esse também é usando desenhos, né? A partir disso, vamos tentar responder algumas perguntinhas. Sim, vamos lá. Em que mês há menos aniversariantes? Aí nós temos que observar de acordo com a quantidade
de imagens que está representando cada mês, né? Sim. Então, se a gente olhar, olha, janeiro tem 3, fevereiro 2, opa, março tem uma menina. Ah, março deve ser que Março tem menos. tem uma. Tem algum mês em que não tem aniversariantes? Não, Nenhum. todos os meses tem aniversariante. Ao menos Mas em setembro também tem uma aniversariante. Então, em que mês há menos aniversariantes? No mês de março e no mês de Em setembro. setembro, na verdade, são 2 meses. Tem a mesma quantidade. Tem só um aniversariante, né? Março e setembro são os 2 meses em que há menos aniversariantes. E mais aniversariantes. Bom, se a gente olhar a disposição da nossa imagem que nós temos na tela, a gente vai ver que a gente organizou esse gráfico de acordo com o número de estudantes. Então, se a gente observar pelo eixo da horizontal aqui embaixo, a gente vai ver que dezembro tem mais... Dezembro é o mês dos aniversários nessa turma aí, né? Estudantes fazendo aniversário. É a fila mais longa que aparece lá no gráfico. Então, é esse o mês em que há mais aniversariantes. Mais aniversariantes. Próxima pergunta. No mês de agosto, há mais meninas ou meninos fazendo aniversário? Olha lá na tela. Busca pra gente o mês de agosto. Se a gente observar, a gente dividiu o menino com carinha de menino, menina com carinha de menina. Então, no mês de agosto, nós temos um menino e uma menina. E uma menina. Então, não Como tem... é que respondemos essa pergunta, então? Poderíamos dizer que é a mesma quantidade? Sim, é a mesma quantidade de meninos e de meninas que fazem aniversário nesse mês. Sim. Perceberam como localizar as informações ali? Vamos em frente. Agora, olha esse próximo gráfico. Ele é muito parecido com o anterior. Ele também fala sobre aniversários, mas tem um detalhe diferente. Cada desenho não representa mais uma única criança, mas representa, olhem a legenda ali na tela, 10 crianças. Está se falando de uma escola inteira. Então lá no mês de janeiro, vejam, aparecem 2 vezes o desenho. 10 mais 10. 20 crianças. 20 crianças. No mês de fevereiro, uma vez o bolinho só. 10 crianças. E assim seguimos. Mês de março 10, 20, 30 crianças. Mês de abril também. 30 também. Para cada bolinho que aparece ali, nós contamos 10 aniversariantes, 10 crianças aí que fazem aniversário nesta data. Muito interessante e muito utilizado esse tipo de gráfico, né, professora? Bastante utilizado na escola, principalmente, né? Faz aquele gráfico assim da escola toda. Aí a gente não pode representar. Como que a gente vai fazer um gráfico aluno da escola toda? A gente pensa o número, né? E ali no 10 utilizou essa legenda. Atento, né? Isso a gente não pode esquecer, né? Por isso tá ali a atenção, né? Bem atento à legenda. Olha, vamos à pergunta. Quantos aniversariantes a mais tem no mês de junho em relação ao mês de maio? Vamos procurar lá o mês de junho. Então, no mês de junho nós temos a nossa figura sendo repetida 4 vezes. Nós temos 40, né? Porque cada uma vale 10. Eu vou representar aqui, professora. 40. E no mês de maio, nós temos uma representação do bolo ali, que equivale a 10 crianças. Ah, então olha só. Então, em junho tem 40. Em junho tem 40. Nós temos maio aqui, tem olha, 10. Conjuntinhos de 10 palitos. 10 palitos. Nós vamos ver como é que dá para ver essa diferença. 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40. Essa é a quantidade do mês de junho. Mês de junho. E no mês de maio? Tem 10 estudantes. Só um conjuntinho com 10 palitos. Tem 10. Percebam aqui qual é a diferença entre esse conjunto de estudantes e esse. Aqui e aqui, mesma quantidade. O que tem de diferente, então? Que no mês de junho... Esse restante. Tem esse restante aqui fazendo aniversário. Que é um total de 10. 3 montinhos de 10. 20. 30 estudantes. Olha lá. É isso aí. Essa é a diferença. 30. Então é o mesmo que fazer os 40
que é o conjunto maior, menos 10, que é o conjunto menor. Isso. 40 menos 10, 30. Muito bem, então 30 aniversariantes foi a diferença. E agora, professora? É a hora do quiz. Nossas perguntinhas finais, vamos finalizando a nossa aula. Primeira perguntinha. O gato pediu ajuda aos seus amigos para conseguir capturar os ratos. Qual foi a opção mais votada por eles? Olha lá que tem um quadro mostrando as 3 opções. 3 opções, professora? Chamar o gato. Chamar os cães. Os cães. Os gatos Os que gatos queriam resolver o problema, né? É. Então, chamar voto. os cães teve um voto. Usar ratoeiras teve 3 votos. E atacar à noite teve 4 votos. Portanto, qual foi a opção mais votada? Atacar à noite. Atacar à noite. Fechamos lá, atacar à noite, correto. Próximo e último probleminha. Os ratinhos realizaram uma votação para escolher o novo rato-chefe. Conforme mostra o gráfico. Olhem lá na tela, eram 3 candidatos. Stuart, quantos votos, professora? Mickey. O Stuart teve 3 votos, né? Mickey. O Mickey teve 8 votos. E Jerry? Jerry teve 5 votos. Do Tom e Jerry? Do Tom e Jerry. 5 5 votos. votos. Então, quem foi? Qual o candidato que ficou em segundo lugar? Atenção à pergunta a ser respondida. Não é o que venceu, é o segundo lugar. Bom, o primeiro lugar a gente já sabe, que é o Mickey. O né? Mickey teve 8 votos. Segundo lugar? O Jerry. O Jerry. Jerry teve 5 votos. Veja como é importante olhar, estar atento à pergunta, né, professora? Isso aí. Então, próxima aula, ainda continuamos com o nosso tema dos gráficos. Vamos lá. Tchau, Até pessoal. lá. Tchau, tchau. Até a próxima aula.